Dá mesmo? Baixo vai dar 5 pontinhos de piada. Soltar. Sim, claro. Não. E a hora que eu começo a ficar bem claro. Tá. Só, e aí você pergunta. Só se pode voltar. Se toda fosse mal, as pessoas que nos enviam não deixam de se chamar. Só dão todas. Porque eu não sei se as pessoas devem se sentir confortáveis. Só dá uma perguntadinha. A caixinha tá ali pra cima, claro que usaram nem sabe. Ontem, eu tô escutando vocal. Você precisa da sua caixinha? Não, dá, tem caixinha pra mim. Essa semana. Eu dei agora aqui, para hoje, aí eu tô rodando, eu vim pegar o você. Só que tem mais umas coisas pra gente. Pessoal, Muito bom dia, a graça, a paz do Senhor Jesus, amém? Que o Espírito Santo continue abençoando esse dia tão especial e que você possa realmente receber esse abraço caloroso da presença de Deus. Eu quero convidá-lo a abrir conosco em Mateus capítulo 6, Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 7, para que através da leitura da palavra do Senhor possamos dar início à nossa celebração desse dia, que já teve festividades logo cedo, um café maravilhoso aqui com os pais, com muito abraço, muito sorriso e comida boa também, por que não?
e continuamos aqui celebrando o Senhor com alegria em nosso coração. Mateus capítulo 6, versículo 7, é dito que ao orar, não repitam frases vazias sem parar como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Hoje celebramos o Dia dos Pais, mas estamos aqui para celebrar o nosso Pai. Pai nosso que está nos céus, mas que também está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Antes que você abra a boca expressando aquilo que você precisa, Ele já o sabe. E Ele já tem pronto aquilo que nós necessitamos, mesmo quando nós não sabemos qual é a nossa necessidade. Então que nessa manhã a sua preocupação não seja outra a não ser louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor, nosso Pai, que aqui está, pronto para nos abençoar. Oremos, Senhor, em teu santo nome, te agradecemos por esta manhã, te agradecemos por cada irmão aqui presente, por cada família aqui representada. Pedimos que o teu Santo Espírito prossiga agindo neste lugar, para que assim nós sejamos os filhos que o Senhor merece, filhos obedientes, filhos que te presenteiam, ó Senhor, com uma vida santa no teu altar, fazendo a tua vontade, cumprindo o teu querer. Que sejamos homens e mulheres mais do céu do que na terra, e que assim o teu nome seja glorificado, não apenas em nossos lábios, mas também em nossos corações, em nossas atitudes a cada dia. Te damos graças por esta manhã, graças por nossa igreja, graças por cada pai, por cada família, e pedimos que o Senhor siga agindo no nosso meio, que assim seja, no nome santo e bendito de Jesus Cristo. Amém. Ele é a razão da nossa vida. Vamos louvar e adorar, amém? Se não for para te adorar, para que eu nasci. Se não for para te servir, porque estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui.
Senhor, nosso Deus, para oferecer a nossa vida como sacrifício vivo, de louvor e adoração a Ele. E temos 1000 motivos para agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor pela nossa vida, pelo cuidado, pelo zelo, pela proteção e pela provisão. Agradecer porque Ele é um Deus fiel que cuida de nós, que está no controle de todas as coisas. E o nosso coração é grato pelo cuidado do Senhor, amém? Glória a Deus. Motivos para agradecer, além de 1000 razões para louvar, canções de amor para cantar, Jesus. Apocalipse 4:11 diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a
existir. Obrigada. Ele é digno de tudo, porque tudo vem dele e tudo é para ele. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Os e os anjos se prostram aos teus pés. Os anjos
O Deus onde podemos encontrar provisão, cura, salvação, paz, segurança. Sabemos que tudo está no teu controle, Senhor. Queremos exaltar o nosso Deus, o Deus forte que é conosco. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Deus. Deus poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tu és o Deus forte, grande é o Shaddai. Todo poderoso, Glória a Deus. maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. Pastor de Israel, guarda de Sião, adelante estrela da manhã. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos, pelo qual existo. Deus da minha força, Shalom, o Senhor é a minha paz. Shalom, Deus presente sempre está. Meu Elion, outro igual não há. Jeová, meu Senhor, que cura toda dor. Diz segredo minha fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus. Pastor de Israel, guarda de Sião, brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos, pelo qual existo. Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz. Shalom, Deus presente sempre está. Meu Elion, outro igual não há. Jeová, Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Diz segredo minha fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus. Todo governado, me cura toda dor. Diz segredo minha fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai Senhor, esse é o nosso momento de intercessão. Se alguém tiver algum pedido, quiser orar por enfermidade, pode vir na frente, só vocês vão orar. Vamos começar agradecendo por esse dia que a gente comemora o Dia dos Pais. Senhor Deus, obrigada por esse dia, Pai, por todos os pais presentes aqui, pelos nossos pais também que não estão aqui, Pai. Obrigada
Obrigada, Pai, pelo privilégio, Pai, de ter pais amorosos, Pai, que nos cuida, Pai, aqui nessa terra também. E pedimos também, Pai, por todas as pessoas que não tiveram, Pai, uma referência de Pai amoroso aqui nessa terra. Mas, pela Tua graça, Tua misericórdia, Pai, o Senhor supre tudo isso, Pai, porque o Senhor é um exemplo de amor perfeito, Pai. O Senhor é um Pai perfeito. E eu sei, Pai, que mesmo quem não teve um Pai perfeito aqui nessa terra, Pai, encontra essa plenitude no Senhor, Pai. Encontra todo esse abraço, todo esse amor que só o Senhor pode dar. Nós te louvamos e te agradecemos por isso, Pai. Colocamos os pedidos de saúde aqui também. Que o Senhor venha, Pai, com teu bálsamo, tua cura. Atinja todas essas vidas, Pai. Os nomes também não estão aqui, mas que precisam do teu toque de cura. Pedimos pelo Luiz Antônio, Cláudio, Maria, Neuza, Tereza, Zenaide, Luzia, Leonardo, a Giovana, a Michele, a Cidinha, Leusa, a Sebastião, a Ede, o João, o Fernando e a Rosa, Pai. Pedimos também, Pai, por libertação. Pessoas que talvez possam ter ouvido a palavra, mas se desviaram, Pai, estão em caminhos perigosos, Pai. Só a ação do Teu Espírito Santo, Pai, pode trazer libertação nessas vidas, Pai. Pedimos pelo Carlos Eduardo, pela Flávia, pelo Rafa, pelo Bisa, pelo Onofre, Eufrásio e Carmen. Pedimos também por conversão, Pai. Pessoas que possam ouvir a Tua verdade, Pai. Conhecer, Pai, só o Senhor, Pai, a Tua verdade. Cláudio, Deus, Cláudio, Acidente, Mas que a cada dia seja derramado mais e mais pelo do alto. Que toda cilada, armadilha, que toda praga do inferno caia por terra. Em nome do Senhor Jesus, seja glorificado sobre eles. Também oro pela saúde deles, ó Pai, expressão do alto, abençoe eles. Pai, que os possa restaurá-los, fortalecê-los em toda boa obra, de glorificação. também, Pai, eu venho agradecer, eu venho pelas bênçãos que o Senhor tem trazido na minha família, Pai. O Fabrício fez sua prova, que eu teve contestado, Pai. E nós te agradecemos por isso, Pai. Em nome de Jesus, colocamos todas essas vidas, Pai. Todas as vidas que estão aqui, nossos familiares, Pai. Os pais que estão aqui. Amém, Senhor Jesus. Vamos pela sua filha distante, pedindo a ela, ao Carlos, tires, ó Pai, só teu Espírito, sabe como devemos fazer, quando devemos fazer, o que é esperado para que possamos estar no centro da tua vontade. Eu peço que o Senhor nos dirija, nos conduza, pegando pela mão e levando ao centro da sua vontade. Porque a sua vontade ela é boa, ela é agradável, é perfeita e ela vai ser cumprida na vida dos seus filhos. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Amém, os irmãos podem se sentar. Perdi. Mas está na hora de abrir o seu WhatsApp convertido aí e conferir os anúncios, a nossa programação da semana. Os cultos estão anunciados aí terça-feira às 20 horas, a reunião de oração. Na quinta-feira, o estudo bíblico e oração. No sábado, às 18 horas, Desperta Débora, às 19 horas, o grupo de comunhão. JMI, fique atento aos avisos do grupo durante a semana. Aliás, dizer para você que é importante o seu nome. Som? Está dando, não é? Seu nome precisa estar escrito em 2 lugares, imprescindível. O primeiro deles é no livro da vida. Seu nome tem que estar lá. Se você não tem certeza disso, pode nos procurar que a gente te conta como é que faz para o seu nome estar lá. O segundo deles é estar escrito num dos grupos de WhatsApp da Igreja do Nazareno, para você receber as informações que a gente... Se o seu nome não está lá, nos procure no final também, que a gente resolve isso rapidinho. Sobre o nosso aniversário, tem alguns avisos aí. No dia 17, domingo que vem,
estará conosco o pastor Anips, conhecido, amigo nosso, estará conosco mais uma vez para trazer a palavra do Senhor. No dia 31, no último domingo, estará conosco o pastor Fernando César, presidente do nosso distrito da Igreja do Nazareno. E aproveitamos, antecipamos aí alguns anúncios. No dia 29, última sexta-feira do mês de agosto, nós teremos aqui uma vigília de oração a partir das 22 horas. Nesse dia, para esse dia em especial, você pode começar a fazer a listinha de tudo que não está bom, de todo mundo que não está bem, e pode gastar quantas folhas precisar. E aí a noite trai. E aí nós vamos colocar tudo isso diante do Senhor, dobrar os joelhos, vamos interceder. Vigília então no dia 29 de agosto. No dia 31 de agosto, que é o último domingo, que é quando o pastor Fernando César estará conosco, Nazareno não é Nazareno sem ter uma mesa farta, né? Então nós vamos encerrar o mês de aniversário com um almoço de confraternização, e aí os irmãos podem procurar a Rosa ou a Cris para ver com elas, para se organizarem, para ver como que nós faremos neste almoço, ok? Eu acho que são esses os avisos. Hoje nós temos uma presença especial no nosso meio. Eu vou chamar o pastor Pedro para poder apresentá-lo. Amém. Antes de chamar o Rafael, vamos dar honra a quem merece honra. Não que o irmão não mereça, mas maior honra merece o Senhor nosso Deus, e por isso queremos honrá-lo com os dízimos e ofertas nesse momento. Eu quero convidar os irmãos que aqui estão para que se acheguem nesse momento, preparados para a coleta, lembrando que aquilo que nós fazemos é para o sustento da nossa igreja, mas também é um ato de obediência. Hoje é dia dos pais. E no dia dos pais nós presenteamos nossos pais com aquilo que nós temos de melhor, aquilo que realmente lhes agrada. E tudo aquilo que nós fazemos para Deus, de forma obediente, em conformidade com a sua palavra, serve para quê? Para mostrar o quanto nós o amamos, o quanto nós dependemos dele, e aqui não é diferente. A nossa igreja não faz apelos financeiros, muito pelo contrário. Deus tem suprido nossas necessidades, mas é sempre bom ensiná-los aquilo que diz a palavra de Deus a esse respeito. E é por isso que nós lembramos aqui dessa importância e da necessidade que nós temos de sermos filhos obedientes, para que assim sejamos abençoados pelo Senhor nosso Deus. Amém? Oremos nesse momento. Senhor Jesus, em teu santo nome, te agradecemos pelo pão de cada dia, pela tua provisão, pela tua mão presente nos guiando, auxiliando, nos ajudando em nossas necessidades. Antes de pedirmos ou pensarmos, o Senhor já sabe daquilo que necessitamos e nos acode, nos socorre, nos ajuda. Assim tem sido feito todo dia. E aqui nós agradecemos a Ti de maneira pública, diante de todos, o cuidado que o Senhor tem tido por nós. Que louvado e exaltado para sempre seja o Teu santo nome. Amém. Amém, meus irmãos. Nesse momento, por gentileza, fiquem à vontade. Quero chamar aqui o Rafael à frente. Se achega, meu querido irmão. Amém. Rafael, esse jovem rapaz, não tão jovem, né, Rafael? Tinha esse jovem um tempo já, né? 38. 38. É quase minha idade, irmão. Só 10 a mais. Vocês estão rindo por quê? Eu não entendi isso daí, mas tudo bem. Deixa mais. Nosso amigo Rafael, servo do Deus Altíssimo, homem que tantas vezes provou de sabores, mas que tem provado o melhor de Deus também. Porque as lutas vêm, mas a presença do Senhor não nos falta jamais. Ele é filho desse distinto casal que está aqui ao lado, Silvandira, que é a coordenadora regional do Desperta Débora, Campinas e região, e nosso querido irmão, que aliás fez aniversário ontem. Parabéns, meu querido. Nosso irmão José Luiz, seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, que o Senhor possa, nesse momento, do seu testemunho, lhe dará o testemunho daquilo que Deus fez de maneira breve. Uma pena, gostaria de ouvi-lo por muito tempo, mas hoje, como dia de festividade, né, estamos aqui de olho no relógio. Me falaram que o microfone dá choque, viu, irmão, se passar do horário, né? Mas eu tenho certeza que o choque verdadeiro será no nosso coração através do Espírito Santo de Deus. Amém, Deus. Já levei um choque, já. Graças a Deus, irmãos, bom dia. O privilégio de estar aqui novamente. Na verdade, eu tenho sido faltante, né? Não tenho participado dos cultos aqui, mas mais das reuniões das DEP. Então, eu quero agradecer aos pastores, minha querida Andréia, que permitiu aqui eu poder contar. Eu vou contar aqui um testemunho rápido
de 3 anos do meu milagre. Quem acredita aqui em sobrenatural? Quem já viveu um sobrenatural? Eu vou contar para vocês que há mais ou menos 3 anos atrás, eu tinha uma vida muito corrida, a gente tem vivido dias muito loucos, né? Empresas estão fazendo mais com menos, então você acaba se dedicando muito à rotina. 1 mês atrás do acontecido, eu estava aqui fazendo registro, que é a primeira vez que tivemos aqui uma implantação do Desperta Débora. E numa fatídica noite, sábado 23 de julho de 2022, eu estava indo, a gente mora ali na região do São Domingos, Campo Belo, não sei quem conhece, ali. Peguei meu carro, eu tinha levado minha mãe no trabalho, meu chefe falou assim, cara, preciso que você vá de novo para Jundiaí. Peguei meu carro, fiz minha oração, senti um incômodo, mas eu fui. Às vezes a gente tem uns detalhes que a gente não percebe, a gente fica muito naquela questão da correria e tudo mais, e a gente não se atenta. Eu não gostaria de ter ido trabalhar, mas existe uma vontade, queria ter feito um caminho diferente, mas peguei meu carro, tinha um Celtinha, peguei meu carro e fui. A Avenida Viracopos, não sei se vocês conhecem, ela... Alguém deixou algum vídeo para vocês? Se vocês quiserem deixar, rodando, vai passar umas imagens fortes, que aí fica mais fácil vocês verem, tá? Então o que acontece? Eu peguei meu carro e eu fui. No que eu fui, um infeliz veio em alta velocidade, ele estava alcoolizado, e ele veio. Eu sei que eu vi, do meu lado vi um ponto de ônibus, antes tinha uma rotatória ali, para pegar a Magalhães Teixeira, maravilha essa pista. E o que aconteceu? Um carro veio em alta velocidade e me acertou praticamente em cheio e tirou fora da pista. Foi um Palio e aqui o Celta. Quem olha de longe, vê essas imagens, algumas pessoas chegaram assim, depois falaram comigo, colegas de trabalho, enfim, todo mundo que olhou esse registro falou assim, não é possível que alguém saiu com vida. Pausa, pode pausar um pouquinho, vou pedir para vocês pausarem um pouquinho, isso. O que aconteceu bem rapidamente, eu perdi o controle, então eu acertei, eu levei uma pancada do lado, praticamente do lado esquerdo, e meu carro acertou o guarda-reio, igual vocês viram. Eu não vi nada. A nossa vida às vezes é resumida em detalhes, a gente tem que prestar muita atenção. Então eu vi uma luz, igual de filme, e pum, eu acordei com o carro pegando fogo, eu desesperado, não conseguia me mover, uma dor insuportável. Eu só falei assim, Deus, socorro, 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 apaguei. Deus moveu uma pessoa ali, todo mundo parou o bairro, todo mundo ali preocupado. A pessoa que estava no Palio e estava alcoolizado, ele quebrou as pernas e o infeliz estava alcoolizado com uma criança sem cinto atrás. Bateu, quebrou as perninhas, Deus pôs a mão, não deixou a criança ter voado, ela quebrou as perninhas, perfurou o bracinho e não deixou a criança voar. Sim, segurança sempre importante. Em hipótese alguma, andem sempre. E aí alguém foi procurar um socorro, acharam um socorro, descobrimos que o anjo que Deus enviou para me resgatar ali, ele morava próximo da gente, ele estava de folga, alguma pessoa saiu, foi buscar ele. Quando foi buscar ele falou assim, eu não vou, eu estou de folga. Ele ouviu uma voz, irmãos, sobrenatural. Ele falou assim, sai daí e vai agora. Falaram para mim que eu tenho que contar, eu tenho que fazer um filme desses detalhes, porque parece com o filme Superação e algumas coisas. O socorrista, o bombeiro saiu, olha só como Deus age nos mínimos detalhes. Ele saiu, foi lá, o tempo certinho. Meu carro começou a pegar fogo, ele chegou no momento exato. Se ele não demorasse, sabe o que ia acontecer? Meu carro teria explodido. Eu teria morrido queimado dentro do carro. Ele apagou o incêndio, ele procurou um celular, deixa um contato de emergência, irmãos. Ligou para minha mãe, ligou para meu pai. Imagina, deixei minha mãe no hospital, que ela trabalha única, recebeu a notícia. Imagine,
recebeu uma notícia, olha, seu filho está aqui no carro. Ela não acreditou, entendeu? Ligou para o pai, ligou para várias pessoas. Depois de um tempo, meu pai veio, mais com outra pessoa para poder fazer o resgate e confirmou. Meu bem, nosso filho está aqui. Depois de ter vindo o resgate, fizeram o resgate, me levaram para a Unicamp, fizeram todo um processo, quebraram as portas, me imobilizaram, colocaram, vocês vão ver aqui, me colocaram com um cervical. Gente, quando vocês vieram a um acidente, vocês quiserem ajudar, pelo amor de Deus, não tentem fazer nenhum tipo de resgate. Tentaram resgatar a criança dentro do carro, de qualquer jeito, não. Imobilizem, façam o acionamento da segurança, tá? E não tentem de forma alguma, ninguém de vocês é socorrista aqui, eu acho. Então, tentem isolar o local, tentem acionar a guarda e tudo mais, porque se vocês fizeram um procedimento errado, sabe o que acontece? Se alguém tentou fazer o procedimento errado, eu poderia ter quebrado o pescoço ali já na hora. E a criança também, enfim. Mas Deus foi tão bom, levaram eu para o Mário Gatti, levaram o casal, né, uma criança e o pai para o Mário Gatti, eu fui para o Unicamp, perdi muito sangue, falaram que eu conversei pra caramba, né, porque ele estava tentando deixar eu vivo e tudo mais. Cheguei na Unicamp, minha mãe estava no trabalho, ficou sabendo, né, foi lá, foi acompanhar e começou a minha luta. Pode soltar. Eu fiquei 36 dias internados. Tá? Eu fiz 5 grandes cirurgias. Tá? Então, pode pausar? Deixa eu contar aqui um pouquinho. 5 grandes cirurgias. A primeira grande cirurgia foi para poder me deixar fora de risco. Fiquei na UTI. E logo depois que a gente foi para o quarto, eu fiquei em observação. Eu fiz uma cirurgia para imobilizar o pescoço. Tive alguns outros danos. O médico falou assim para mim, olha, eu não sei como esse cara está vivo. Né? Então, pai e mãe, eles vão ficar aqui 3 vezes. Não sei se seu filho vai voltar mais a andar, vai voltar a falar. E por muita sorte, a gente vai conseguir estabilizar. E aí, nessa hora, minha mãe acionou as Débras, conversou com a Andréia. Enquanto meu pai estava correndo os detalhes do acidente, minha mãe estava ali, cuidando dos detalhes do hospital, e a Andréia juntou o time de Débras. Você já orou para o seu filho hoje? A importância de uma oração começou ali. Juntou um exército de mães para poder orar por mim. Eu estava no hospital. E aí, o médico falou para mim, desacreditado. Eu comecei a fazer uma oração, irmãos. Como eu nunca orei na minha vida, e eu falei assim para Deus, o que eu fiz de tão errado para estar aqui? Eu sei que eu não fui um bom filho, eu sei que eu não tenho sido muito presente, o Senhor sabe várias vezes que eu falei que a minha rotina era insalubre. Né? Teve uma situação um mês antes do acidente que eu trabalhei quase 20 horas, e meu chefe falou assim, cara, vai lá para o Rio de Janeiro, porque o seu colega infartou, eu só tenho você para ir lá. Como assim? Peguei o avião, fui para o Rio de Janeiro, tive livramento lá no Rio de Janeiro, então assim, minha vida é assim, muito corrida. E eu falei com Deus, Deus, o médico falou para mim que eu vou ficar tetraplégico, que eu não vou andar. Se for para ficar assim, Deus, eu não quero, eu prefiro morrer. E comecei uma oração, hora a hora, orando. Enquanto tinha um exército de mães orando, eu comecei a orar, falei assim, Deus, eu não quero. Se o Senhor me deixou por algum castigo, eu prefiro morrer. Eu não quero ficar desse jeito. E comecei uma oração. Irmãos, 3 dias. Eu estava naquela luta, tinha feito a primeira cirurgia. E no quarto dia, eu estava tomando minha dose, eu tomei muitas drogas, irmãos, meu Deus do céu. Morfina, tramadol, tomei. O tramadol era forte, viu, na vez. Se você não souber lidar, eu vomitava, eu tinha dores fortíssimas. Então, para vocês entenderem, eu quebrei ossos do pescoço, quebrei perna do lado esquerdo, e a perna e o braço. Eu estava ainda na primeira cirurgia, fiz 5 cirurgias. A primeira foi só para colocar uma grade para me estabilizar. E eu orei no quarto dia, falei assim, Deus, eu já estava perdendo os movimentos já desse lado, eu já não sentia mais.
Aí falou assim, e tava ruim, só droga, morfina, tramadol, ciclopentazepina, vários outros remédios fortes. Não tinha mais vontade de comer, não conseguia comer. Eu tinha que ter pessoas para darem papinha para mim. E eu falei assim, Deus, eu não quero essa vida não. Nem tinha pensado ainda a luta, 36 dias, eu estava ainda nos primeiros dias. Na madrugada, eu estava aqui no hospital travado, veio uma senhora toda de branco. Irmãos, eu não consigo explicar, mas eu vou tentar. Veio uma senhora, ela aqui, tô aqui, bati o olho, ela falou assim, meu filho, por que choras? Toda de branquinho aqui, de madrugada. Por que choras? Não te lembras de todas as vezes que eu estive com você? Você me pediu, eu trouxe alguém para falar com você. E é tão impressionante que quando ela veio, eu senti uma presença poderosa, algo assim que eu não consigo explicar. Não consigo explicar. Eu sou muito Tomé. Tá? Eu gosto de ver para crer. Tem coisas que às vezes a gente confunde o pessoal, o sobrenatural. Eu não gosto de ir muito pela emoção, mas Deus sabe como ele vai agir. E ele chega, aí ela aponta assim, eu vou te dizer por que eu deixei você aqui. Preste atenção no que eu vou falar. Eu te livrei da morte e não do acidente. Aí eu comecei a discutir com a senhora. Bravo. Que eu não sei o que lá, discuti com ela. Sabe por quê? Eu deixei você aqui porque eu sou Deus. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. E eu discutindo com ela. Não aceitava o que estava passando. E ela falou assim para mim, é a minha vontade você estar aqui. E se você confiar em mim, você vai ver o que eu vou fazer nesse hospital. Eu vou usar as mãos dos médicos para mexer, para transformar. Vou usar você como exemplo para as pessoas, para ver que eu sou Deus e eu faço milagre. Eu já não conseguia falar, não conseguia mais chorar, estava seco. Ela começa a pôr a mão, começa a orar por cima de mim. E eu, dentro, gritando, Deus, me perdoa. Me perdoa por todas as vezes. Perdoa por tudo que eu fiz. E ela começou a orar. Pela primeira vez eu consigo dormir, pastor. Não eram feitas drogas, nunca as drogas. Só me deixavam, só tentavam aliviar. E ela foi embora. Perguntei no dia seguinte, estava no madrugada, perguntei no dia seguinte. Veio uma senhorinha assim, o senhor está ficando louco. Está louco. O médico chegou, ela fez a oração, eu dormi. Quando eu acordei, os médicos lá cutucou, e eu, sobrenatural, e vou dar uma corridinha agora. E ele falou assim, tocou no meu pé e falou assim, doutor, eu voltei a sentir tudo. A sensibilidade voltou, mas ela voltou de um jeito que eu sentia dores, voltei a sentir todas as dores. Falei, graças a Deus, eu estou vivo. Eu não pensei que eu ia morrer. Eu achei que era o anjo da morte, branquinho, né? Quem já viu o meme do anjo, é muito feio. E essa veio o anjinho branquinho. Eu achei que ia me buscar. Mas não veio me buscar. Veio para falar que era o início do meu propósito, o propósito que Deus tinha. E uma das grandes lições que eu aprendo é assim, eu não sei nada, eu não sou nada. Quando Deus resolve agir, é do jeito dele. Né? E me recuperei a sensibilidade, começamos a luta. Eu fiz 3 cirurgias na perna, comemorei meu aniversário dia 13, pode soltar agora já, pode soltar. Comemorei meu aniversário no hospital, na 3ª, na 4ª para 5ª cirurgia, eu tive que fazer uma ressonância magnética, me deu, isso, dá uma seguradinha aqui, isso, foi o pescoço. Mais uma vez, vou ressaltar isso. O médico colocou, foi desesperador entrar na ressonância magnética. Todos os cuidados que os médicos tinham, as enfermeiras, me lavaram, cuidaram. Eu não comia direito, eu tinha que ter todo o cuidado médico, né? naquele tempo. Me colocaram para fazer ressonância magnética. Quando eu fiz, não posso contar detalhes, não tenho tempo, estou correndo tempo ali. E o médico falou assim, olha, eu não acredito que você está vivo, não acredito que você só quebrou
Eu quebrei C1, C2, C3, os ossos de sustentação. Eu tenho uma garra aqui, acho que vai ter depois, vai mostrar a parte das fotos. Eu tenho uma garra de sustentação aqui no pescoço. Ele falou assim, olha, se existe realmente um Deus, não acredito. Mas se existe um tal de anjo da guarda, foi impressionante. A gente aqui, da equipe de neuro, não acredita no que está vendo. Glória a Deus. Obrigado. Fez a cirurgia, veio um médico de fora, que ele é da equipe, ele estava na ressonância, falou assim, não se preocupe, eu vou operar você. Quando eu operar você, você vai sentir de novo o pescoço. Você vai voltar toda a sensibilidade. Pode voltar. Fiz a 5ª cirurgia, da 5ª cirurgia fiquei mais alguns dias nos hospitais, não fiquei 36 dias, olha só, 36 dias no hospital e começa a minha luta no hospital. Pode dar uma pausadinha aqui, isso, segura aqui, essa foto é forte. Eu passei, então, irmãos, nesse tempo todo, por cadeira de roda, fiquei quase uns 2, 3 meses. Desafios médicos, que os médicos falaram que eu não ia andar antes dos 6 meses. Comecei com cadeira de rodas. Fisioterapia, irmãos, eu vejo muita gente, às vezes, quando a gente dá importância para a vida e para exercícios. Uma coisa que eu mais queria, ainda quero hoje, é voltar a fazer as minhas atividades, fazer tudo que eu fazia antes. Eu falo muito, gente, fisioterapia foi um negócio assim tão bom, porque a minha fisioterapia era um melão desse tamanho, gigante, e ela pegava muito no meu pé e falou, Rafa, vai doer muito, vai ser muito difícil, mas você precisa fazer. Você vai gritar de dor várias vezes, mas você precisa ser forte, porque isso eu não consigo fazer por você. Eu vou te orientar, vou te fazer todo o processo, você vai passar por várias fases, mas você precisa fazer. Eu vejo muita gente que está forte, está saudável e arruma desculpas para não fazer. E o corpo começa a responder. O corpo nosso, irmãos, é uma máquina. Ele precisa estar em exercício, precisa estar em estímulo. Corpo, alma e espírito. São 3 coisas. Comecei a fazer então as sessões de fisioterapia para poder melhorar. Então eu saí de cadeira de roda, depois eu fui para andador, depois eu fui para 2 muletas. E com 6 meses eu estava indo na igreja, agora congrego na Nazareno de São Domingos, uma igreja pequenininha, agora para gigante. E eu nas minhas orações, porque eu não melhorava, eu falei assim, Deus, eu sinto dores terríveis, não aguento mais, eu quero arrancar minha perna, eu quero arrancar meu braço, não aguento mais, eu queria entender o que está acontecendo, para onde vai, porque a gente tem uma expectativa que seja muito mais rápido. E aí o pastor falando da questão da nossa fé, que Deus permite fazer algumas coisas, e aí falou uma mensagem que começou a determinar o meu propósito. Aí ele cita Josué, né? Seja forte e corajoso. Meu Deus, não aguento mais. Chega, é muito castigo, eu não vou suportar. E aí ele falando assim, e ele falou uma mensagem, o pastor falou assim, ó, irmãos, eu tenho uma mensagem aqui específica para mais de alguma pessoa e para alguma aqui. Lembra do que eu falei para você lá atrás. É o meu propósito com você. Você vai passar por tudo isso, você vai sofrer, e eu quero que você continue me servindo, nem que você, por muitas vezes, venha se arrastando. É o meu propósito com você. E digo mais, eu quero te usar agora. Me usar em tudo que você gosta de fazer, seus dons e talentos, você vai trabalhar para mim agora. Foi Deus, não acredito isso não. Não, tá me tirando, né? Só pode. Eu tô aqui me arrastando em 2 muletas aqui e tudo mais, e eu senti aquela mensagem queimando comigo. Irmãos, eu falo muito, e já em várias vezes, que a gente tem um costume de fazer as coisas de qualquer jeito. Né? Às vezes na nossa vida secular a gente deixa tudo em automático. Quando você tem uma mudança, uma virada dessa, você fica muito em choque. Eu, no meu trabalho, sempre procurei fazer excelência, mas eu nunca tinha tempo para Deus. Eu fazia as coisas para Ele de qualquer jeito, quando dava, chegava muito cansado. E aí, quando eu tive esse choque de passar por tudo isso, e Deus falou assim, eu quero que você me sirva agora.
trabalho para mim, sempre gostei de foto, vídeo. E aí, irmãos, o que acontece? Eu procurei estudar, porque às vezes a gente acha que é um negócio muito simples. Pode soltar já, às vezes eu esqueço. Eu comecei a estudar. Estou fazendo até a faculdade, terminei, graças a Deus, uma faculdade, 2 anos e meio. Agora eu vou dar uma corridinha, porque eu tenho 4 minutos, né? E eu comecei a estudar, comecei a trabalhar para a igreja, comecei a fazer registro, foto e vídeo. E o meu testemunho, pastor, além de eu contar para as pessoas, o irmão chegava assim para mim assim, mas por que você está de muleta? Eu estou de muleta, estou no carro. Por que você está de muleta? Por que você está correndo, você está andando? Eu já registrei nesse tempo todo, participei de projetos missionários, faço registro das células, agora assumi o time de mídia aqui de Campinas e até ainda nível nacional ainda tem alguns detalhes para acertar. Então eu comecei a trabalhar, e o meu testemunho, pastor, às vezes eu não falo, mas pessoas começam a ver, por que você está aí? Por que você não está sentadinho aí, bonitinho, estava andando? Já fiz registros em vários locais, e às vezes a pessoa vendo eu trabalhar lá, uma mão segurando uma bengala e uma outra mão segurando uma foto, um vídeo, carregando equipamento, e às vezes o meu testemunho, não só de falar, de contar, as pessoas chegam assim para mim e perguntam, me conta o que aconteceu com você. Aí eu já falo, você acredita em milagres? Você acredita no sobrenatural? E através, às vezes, do meu testemunho, seja para outras pessoas, ou seja dentro da igreja, eu falo assim, irmãos, não queira passar por o que eu passei. Não queira. Às vezes Deus permite você passar por alguns desertos. O meu está longe, né? Parece que, sei lá, né? 3 anos. Para mim está muito longe. E Deus tem me cobrado muito para poder participar, trabalhar na obra dele. Eu sempre procuro ser alcançável. Com 3 anos agora, o resultado. Eu esqueci só de citar que eu tive uma infecção no meu labirinto, que com 6 meses eu ficava... se eu fizesse movimentos muito bruscos, eu ficava mais bêbado do que bêbado, que afetou. Passou nos médicos agora, os médicos falaram assim, olha, 70% você tem menos de 30%. Então você não está mais afetado. A médica desacredita, eu estou rindo. O neuro fala, olha, você está se recuperando muito bem, você está... Os médicos também. Só que o médico falou para mim assim, o ortopedista, você não melhorou o suficiente, eu vou fazer uma cirurgia nova, eu vou ter que te cortar, eu vou te mexer com mais parafuso, colocar mais uma haste. Mas o médico dos médicos, há uns meses atrás, usou uma pessoa para falar comigo, para eu não desanimar na caminhada, para eu continuar firme, porque ele já tinha me curado até o momento, que eu devia continuar perseverando, que eu deveria continuar trabalhando para ele, e quando fosse a hora dele, ele ia me curar. A minha graça te basta. Então eu continuo, irmãos, aí, firme e forte. Às vezes eu choro, grito de dor, dou uma desanimada, assim no sentido de parar. Às vezes me chamam para vários eventos e falam assim, olha, não tem condições. Hoje me queria que eu fosse em 2 eventos, em Campinas e do outro lado. Eu falei assim, irmãos, eu tenho um compromisso aqui, eu tenho outro compromisso ontem, eu não consigo fazer, eu quero fazer, mas é no tempo, é no meu tempo, é devagar, sabe, passando tudo isso, e uso muito minhas redes sociais às vezes para comentar a respeito, né? E eu resumi muito, eu queria contar mais alguns detalhes, eu agradeço a oportunidade, avisar para vocês que a gente não sabe qual que é o trabalho de Deus. Questiono muito. Deus, por quê? Por que a gente passa por isso? Por que Ele livra a gente de certas situações? Por que Ele leva pessoas embora, né? De uma forma. Mas a gente não sabe, né? Somos meras formiguinhas no trabalhar dele. E é isso. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Fiquem firmes. E não deixem de orar no contigo. Deus
Deus é que permite situações, não compreendemos os motivos, o porquê, mas sabemos que no final o nome do Senhor é glorificado, como foi que agora e vem sendo na vida dele a cada dia, a cada novo passo dessa caminhada, que nem sempre é com sorriso, às vezes é com lágrima, às vezes é com dor, mas sempre adiante na direção certa. Oremos, Senhor Jesus, somos gratos pela vida de Israel, por aquilo que o Senhor já fez na vida dele, por aquilo que está fazendo no presente, haverá de fazer. O Senhor continue a usá-lo, Senhor, como uma flecha em tuas mãos, que acerta o alvo, que corações sejam realmente transformados, impactados através desse testemunho que nos lembra que devemos ter tempo para Ti. Tudo é importante, mas o Senhor é fundamental em nossa rotina. E o Senhor nos lembra disso eventualmente, quando algumas situações acontecem conosco, mas em todo tempo, Pai, nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam. E nós sabemos que o Teu cuidado, a Tua presença são constantes, permanentes conosco. Que o Senhor consiga fazendo a boa obra na vida do nosso irmão, e que outras vidas também sejam tocadas, impactadas por esse testemunho abençoado. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, amém? Deus de milagres, Deus de maravilhas. Vamos exaltar as maravilhas do Senhor, amém? Os irmãos podem se assentar. Vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios capítulo 6. Versículo número 4. Mais uma vez agradecer ao Rafael, ao Silvio Andira, ao José Henrique pela presença, pelo testemunho abençoado. Que o Senhor possa continuar te dirigindo e te fortalecendo, para que realmente você continue pregando o Evangelho, falando do milagre que Ele fez na sua vida. Que o sobrenatural existe. Deus é Deus de milagres. Deus abençoe a vida de vocês e que fortaleça. A Déia falava na época, a gente orava, e ela falava quanto estava sendo duro.
E aí a gente vê que a oração, ela faz milagres. Ela move o coração e a mão do Senhor. Que Deus te abençoe e continue te usando poderosamente. Amém? Efésios capítulo 6, versículo de número 4. Amém? Amém. Diz assim a palavra: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Até aqui, Senhor, nós te agradecemos mais uma vez nesta manhã, Senhor, pelo teu amor, pela misericórdia, pela graça, por tudo quanto o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Queremos clamar: continua falando, continua agindo, continua manifestando o teu poder neste lugar, Senhor. Que possamos sair daqui, Senhor Jesus, não apenas impactados, Senhor Jesus, pelo testemunho do Rafael, Senhor Jesus, por aquilo que o Senhor fez na vida dele, mas pela pregação do Evangelho, Senhor. Que o Senhor possa continuar falando conosco, Senhor Jesus, como o Senhor tem feito até agora. Assim oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje, Dia dos Pais, nós comemoramos o Dia dos Pais. Muitas vezes os pais são meio esquecidos, né? O pessoal não lembra muito da gente. Aí no Dia dos Pais, tem que mandar uma lembrada. Quem são os pais, não é verdade? Mas ser pai para mim sempre foi um desejo muito grande, né? Eu, como já falei algumas vezes, eu pretendia ou não queria que eu fosse padre, né? Com todo respeito, mas eu sempre quis ser pai. Eu sempre tive o desejo de ser pai. E o Senhor me abençoou com meus filhos, né? Então, esse sempre foi um desejo muito grande na minha vida. E ser pai, para mim, é um ministério de Deus. É algo que o Senhor dá para a vida da gente, para que a gente possa contribuir de alguma forma para a sociedade, para o reino de Deus. E a gente vê muitas palavras sobre as mães, né? Mas às vezes a gente não escuta muito sobre os pais, né? O que esses pais são? Os pais são os responsáveis diante de Deus por toda a família. Como eu disse para vocês, né? A responsabilidade das mães é cuidar dos filhos. O marido é cuidar da esposa. E quem cuida do pai? Quem cuida do marido? Deus. É basicamente isso. Eu vi uma imagem fantástica ontem. Um pássaro, coisa mais linda do mundo, com as asas estendidas, tomando chuva. E debaixo dele estava a fêmea e os filhotinhos. E ele protegendo a fêmea e os filhotes daquela chuva torrencial que caía. É mais ou menos esse o papel do pai, aquele que o Senhor planejou. O pai tem que cuidar bem da família, o pai tem que criar bem os filhos. Então, para mim, ser pai é um projeto de Deus. Hoje em dia, muitas vezes as pessoas procuram sucesso profissional, sucesso pessoal, e muitas vezes negligenciam o mais importante, que é a sua casa, a sua família e muitas vezes a própria criação dos filhos. A palavra diz em Marcos 8,36 que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu vou parafrasear de outra forma: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa, perder os seus filhos? E muitas vezes é isso que acontece. As pessoas buscam muitas coisas, mas não buscam aquilo que é essencial e aquilo para o que o Senhor nos chamou, para que cabem os filhos. A palavra diz que herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre o seu galardão. Se isso é um presente de Deus, se os filhos são herança de Deus, e se eles são então, portanto, um presente de Deus, então isso, além de ministério, é um serviço de adoração que nós fazemos a Deus. Vocês têm noção disso? Que ser presente de Deus, ser pai, é um ato de adoração a Deus, exercer bem esse ministério e esse papel na vida dos filhos? Ou será que a gente nunca parou para pensar nisso? Porque a palavra diz que a gente tem que cuidar bem da nossa casa. Se a gente não cuida bem dos nossos, como é que a gente vai cuidar da igreja? Como é que a gente vai cuidar dos demais? Ser pai é um ministério
na nossa vida. É um ato de adoração a Deus, aquilo que nós fazemos. Das mães também, mas é como eu disse, o pai tem uma responsabilidade maior diante de Deus. Porque ele pode cobrar a mãe, mas no final quem que ele vai cobrar? A responsabilidade de cuidar de quem que era? Era minha, era a tua, homem, servo de Deus. A mãe tem as responsabilidades dela diante de Deus, mas você como homem tem as suas responsabilidades como pai. E diante da palavra de Deus, diante da luz da palavra de Deus, a gente vai ver aqui brevemente 4 características que fazem com que o pai faça a diferença na sociedade e na vida dos filhos. A primeira delas é: o pai que faz diferença é um exemplo para os filhos. A coisa que a gente mais tem e que mais impacta na vida das pessoas, em especial dos filhos, é o nosso exemplo. Eu lembro até hoje que eu jogava bola quando minha coluna funcionava, quando meus tornozelos não doíam, e quando eu não travava, eu jogava bola. E eu jogava no gol. E eu tinha o meu calção, a minha blusa de jogo e a minha luva. Quando um dia eu cheguei em casa e o Matheus estava com uma bermuda até aqui, uma chuteira que vinha aqui, uma luva que vinha até aqui e uma camisa que vinha até aqui. Ele olhava e via ali um exemplo que queria imitar. E o Pedro também, na mesma situação. Eu tenho 2 meninos. As meninas geralmente imitam as mamães. Mas é pelo exemplo que nós educamos os nossos filhos. Eles observam aquilo que nós fazemos e replicam aquilo que nós fazemos. Eu sou uma pessoa um pouco brava. O pessoal não percebe muito, mas eu sou meio... Aí, quando meus filhos fazem alguma coisa, eu falo, olha lá. Aí eles olham para mim e falam assim, puxou para quem? Né? Mas muitas vezes eles usam o quê? Justamente o exemplo. Pai não pode dizer, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Você já perdeu totalmente a moral que você tinha. Você pode exigir dos seus filhos que eles façam aquilo que você faz. Você instrui eles a fazer aquilo que você faz. Se eles vão fazer ou não, é outra coisa. Mas teu papel como pai, e aí vocês vão falar assim, poxa, mas eu já estou velho, meus filhos estão criados, não importa, eles vão olhar para você até o último dia da sua vida, inclusive para ver as mudanças que o Senhor fez no seu caráter e nas suas atitudes. As mudanças elas podem acontecer em qualquer fase da vida. Tem muitas pessoas que se convertem na velhice, e as pessoas observam as mudanças, e é por conta dessas mudanças que as pessoas se convertem, que as pessoas vêm para o Evangelho. Deus muda o nosso caráter e as nossas atitudes. E aqueles que nos observam, muitas vezes vão fazer o quê? Copiar aquilo que nós fazemos. A palavra diz em Provérbios 27, o justo anda na sua integridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. O pai não apenas aponta o caminho, mas ensina os filhos durante a caminhada. E a gente tem o exemplo bíblico de Abraão, lá em Gênesis 18, 19, que diz, porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Os pais são um espelho em que os filhos vão se ver refletidos. Você quer que seu filho ore, que ele possa ver você orando. Você quer que seus filhos leiam a Bíblia, ver você lendo a Bíblia, porque é através do exemplo que eles vão caminhar. Se eles virem você fazendo, eles vão replicar. Se não virem fazendo, não adianta eu falar. É aquilo que eu acabei de falar antes, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Se você fizer, eles vão entender a importância. Se você não fizer, eles vão entender que não tem relevância alguma. Antes de pedir que seu filho perdoe alguém, ele tem que ver você perdoando. Antes de você pedir para o seu filho fazer qualquer coisa, ele tem que ver você fazendo antes. Segundo ponto, o pai que faz a diferença investe tempo nos filhos. Quanto tempo você tem investido na vida do teu filho? Tem uma
uma ilustração, eu não sei se eu já ouvi ou não, aqui na igreja, mas o menininho chegou no pai dele e falou assim: papai, quanto você ganha por hora? O pai pegou, refletiu, fez os cálculos, na faixa de uns R$50 por hora. O menininho correu, pegou o cofrinho dele, contou as moedinhas e falou: papai, eu tenho aqui R$25. Você me vende meia hora do seu tempo? Muitas vezes a gente corre, a gente faz muita coisa, mas muitas vezes a gente não tem tempo para os nossos filhos. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa com os seus filhos? Falar um oi, de conversar, de ver um jogo de futebol, de participar de alguma atividade, porque muitas vezes nós somos presentes na formatura e nos eventos importantes, mas e nos momentos simples da vida? Quanto tempo nós temos tirado para os nossos filhos? Isso é uma reflexão que eu também faço. Eu tento acompanhar meus filhos em algumas atividades e muitas eu já não consigo mais. É um débito que eu tenho para com eles. É um problema que eu tenho que resolver. Mas eu preciso dar tempo de qualidade para os meus filhos. Eu não posso correr atrás do mundo e não apresentar nada, porque eu posso ganhar o mundo inteiro, como a gente viu antes. De nada vai valer se eu perder os meus filhos. Eu preciso dar para os meus filhos tempo de qualidade. Presente nenhum que você der para os seus filhos vai substituir a sua presença na vida deles. O conversar, muitas vezes vou perguntar como é que foi seu dia, dar uma bronca de forma adequada, mas também dar um abraço, dar um incentivo. O que você tem feito em termos de tempo com o teu filho? Muitos vão dizer: poxa, mas meu filho já casou. Beleza. Você ligou para ele hoje, foi dar um conselho? Quando você está junto, você conversa, ou senta cada um de um lado? Eu venho de uma família em que não se conversava muito, por conta da tradição, do tipo de coisa, do tipo de criação que eles tiveram, né? Meu avô não falava muito com meu pai, que não falava muito comigo. É que nem eu brinco, eu passava 2 meses de férias na nossa época de criança. Eu que sou um pouco mais jovem, Josué é um pouco mais velho, Clay também, né? Eles tinham mais tempo ainda de férias, mas na minha época eram 3 meses de férias. A gente saía de férias no começo de dezembro, só voltava para as aulas em março. Eu acho que era isso, era fantástico essa época. Mas eu ficava 1 mês na casa do meu avô, voltava 5 dias em casa do meu pai brigar comigo, e voltava mais 2 meses de férias na casa do outro avô, voltava mais 5 dias para ele brigar comigo e começava as aulas. A gente brincava dessa forma. Por quê? Porque não tinha muita questão do diálogo. Mas meu pai é o meu herói. É aquele que deu a vida, é aquele que deu sustento, é aquele que correu atrás e nunca deixou faltar nada. Faltou as conversas. Faltou, muitas vezes, o diálogo e a presença. Mas depois de velho, a gente sempre foi buscar lá o conselho quando precisava de um conselho de sabedoria. Eu tentei suprir isso em relação aos meus filhos. Muitas vezes eu sou o devedor, mas a gente precisa tentar ter tempo para os nossos filhos, para conversar, para explicar, porque qualquer presente que você pode dar para ele não vai substituir a presença, não vai substituir o tempo junto, não vai substituir aquele domingo de manhã, aquele sábado à tarde, vendo seus filhos jogarem futebol, fazendo qualquer outra coisa, de estar junto, de participar da vida deles. Que a gente não corra o risco de filho da gente chegar para a gente e falar assim: pai, me vende um pouquinho do seu tempo. Que a gente possa ceder esse tempo para eles. O pai que faz a diferença equilibra correção e encorajamento. Você corrigia ou corrige os seus filhos? Quando a gente olha para a vida de Eli, para a vida de Davi, a gente vê 2 homens de Deus. Foram 2 homens de Deus, mas que não souberam educar os seus filhos. Não os corrigiram no momento que eles tinham que ser
corrigidos. Eles precisavam de correção e não receberam isso. Ou seja, eles foram faltos em relação aos filhos por não corrigi-los no momento correto. A palavra de Deus ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, para quando ele for grande, não se desviar dele. E também não adianta a gente corrigir sem encorajar. Não adianta a gente falar que está errado se a gente não apontar o caminho certo. E muitas vezes encorajar, e muitas vezes sabe aquela coisa quando o filho chega para você assim, eu não consigo, eu não sou capaz. Tem pai que fala assim, não, você não é mesmo. Não, o nosso papel é falar assim, não, guerreiro, vai que você consegue. Vai que você é inteligente, você é capaz, você tem condições de chegar lá. Muitas vezes a gente cobra para eles atingirem objetivos maiores. Por quê? Porque a gente não quer que eles sofram com as mesmas coisas que nós sofremos. Então a gente precisa corrigir quando for necessária a correção, mas também trazer palavras de encorajamento, porque a gente sabe que eles são capazes. A gente sabe que eles têm condições de atingir lugares muito mais distantes do que a gente chegou. Quando a gente para pensar nisso, a gente vai ver que correção sem encorajamento é castigo. Que encorajamento sem correção é bajulação. O que Davi fazia? O que aconteceu depois que Absalão morreu? Ai, meu filho Absalão, o cara estava tentando matar ele, fazendo tudo de errado. E ele não entendeu, mesmo naquele momento, que ele educou mal o filho dele. Quando a gente para pensar nisso, a gente pensa que o equilíbrio, ele molda e fortalece o caráter e os vínculos entre pais e filhos. Quando a gente vai disciplinar, a gente explica porque está disciplinando. Às vezes eu falho nisso. Às vezes eu sou meio bravo, meio intransigente. Às vezes falta eu falar. Às vezes faltou falar. Né? Meus filhos hoje estão grandes, mais fortes do que eu. Mais ou menos, né, Matheus? Estou olhando o Pedrinho ali, que é o menorzinho. Mas, quando a gente para pensar nisso, a gente precisa elogiar também quão corretos eles são. Eu não canso de falar da obediência dos meus filhos. Eles são obedientes, principalmente quando a gente não está vendo, não só quando a gente está perto. E isso veio com testemunho de outras pessoas, de pessoas de fora, de pessoas que já viram o comportamento deles. E isso nos alegra, de saber que eles não fazem por medo, eles fazem por honrar, por entender que é importante fazer aquilo que é correto. Pelo menos é o que as pessoas falam, né? Não sei se é isso que está acontecendo, né? A carinha deles não foi bravo comigo. E por último, o pai que faz a diferença cuida da vida espiritual dos filhos. A gente pode dar tudo para eles. Se a gente não der para eles a palavra, se a gente não der para eles o caminho da salvação, a gente fez tudo errado. O nosso papel é ensinar, o nosso papel é mostrar. Se eles vão seguir ou se eles não vão seguir, aí vai ser com eles. Mas a nossa responsabilidade como pais e mães é mostrar. E quando a gente para pensar em Jó, o que Jó fazia? Jó fazia orações e sacrificava em prol dos filhos. Se de repente, porventura, talvez, contudo, eles estiverem em pecado, eu já estou sacrificando aqui e já estou orando. Né? E quando a gente olha para Josué, a gente vê que ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que a gente faz? A gente ensina a palavra. Como eu disse, se você ler a palavra, os seus filhos se sentirão incentivados. É nossa responsabilidade mostrar para eles a palavra. É nossa responsabilidade trazê-los para o culto. Tem dia que os moleques falam assim, pai, vamos para a igreja. Mas eu não queria. Quando eles forem adultos, tiverem as condições deles, eles fazem aquilo que eles quiserem. Mas até lá, eles fazem aquilo que a gente manda. Tem um molecada aqui já fazendo assim, Não é assim. É assim sim. A gente leva. Não é porque a gente quer obrigar, não é porque a gente é ruim, é porque a gente ama vocês demais. E a gente quer todo o bem dos nossos filhos. A gente leva eles, a gente dá o exemplo de fé. Daquilo que a gente
acredita daquilo que a gente tem vivido. Como disse o Rafael, se já tiveram experiências de manifestação espiritual na vida de vocês, a gente já teve. E a gente quer que vocês possam experimentar, que os nossos filhos possam experimentar as experiências que nós tivemos. Não as mesmas, não igual, não da mesma forma, mas que vocês possam ter experiências com Deus. Muitas vezes os nossos filhos não buscam porque eles não têm visto nós buscarmos, não têm visto a gente experimentar esse sobrenatural de Deus. O que a gente faz? Ora com o teu filho, não importa a idade que ele tem. Não importa a idade que ele tem. O Mateus já não me dá mais beijinho para dormir. O Pedrinho dá beijinho. Mas eles vão lá orar comigo antes de deitar. Eu abençoo meus meninos todos os dias. E espero que eles possam abençoar os meninos deles e as meninas, se vierem meninas, todos os dias, da mesma maneira que eu faço. Ore com os seus filhos. Não importa a idade que eles têm. Não importa se ele não te dá mais beijinho. Cobrando, né, Beth? Olha lá, Beth. O Pedro ainda dá beijinho, o Mateus já não. O Mateus só põe o peito de pombo para frente, põe a mão no coração. Para pôr a mão no coração dele. Mas a gente faz o quê? Aquilo que a gente tem aprendido. O que meu avô fazia quando eu chegava na casa dele? Ele já vinha com a mãozinha estendida. Porque antigamente a gente pedia a bênção, né? Isso faz tanta falta. A gente faz tanta falta que era tão legal você chegava na casa dos tios, da tia, dos avós e da avó e pedia a bênção. E eles vinham e diziam, Deus te abençoe. Não há nada mais importante na nossa vida do que a bênção de Deus. A gente pode ter tudo. Se a gente não for abençoado, se não tiver a bênção do Senhor, a gente não tem nada. Sabe por quê? Eu posso ser a pessoa mais rica desse mundo. Sabe o que eu vou levar? Nada. Eu vim para esse mundo nu. E nu eu irei embora. Não importa o que vão colocar em cima de mim, se vão colocar roupa ou não. Eu volto nu, do mesmo jeito que eu cheguei. Eu não levo nada. Eles podem encher o meu caixão com todas as riquezas desse mundo. Sabe o que eu vou aproveitar? Nada. Se eu vivi uma vida reta diante do meu Deus, Ele vai dizer para mim, sede bem-vindo. Sede bem-vindo. Você foi fiel no pouco. Senhor, muito eu te colocarei. Entra no descanso do Senhor. Que a gente possa ensiná-los desse jeito. Que a gente possa abençoá-los. Fala para os seus filhos das bênçãos de Deus na tua vida. De como Deus já trabalhou, o que Deus já fez, como Deus realizou a obra dele. Ensinar para eles que o maior sucesso que a gente pode ter na vida, como eu disse, é que o Senhor diga para a gente, muito bem, servo bom e fiel. E não adianta, naquele grande dia, quando nós chegamos na presença dele, o que eu quero ouvir é, muito bem, meu servo, você foi bom e fiel na tua caminhada. Entra para o gozo do teu Senhor. Eu posso ter tudo, eu posso fazer tudo, se eu não tiver isso, nada serve. E se eu não puder ensinar isso para meus filhos, eu não fiz nada. Como eu disse, eu posso ganhar o mundo. Eu não posso perder aquilo que estão na minha casa. Eu não posso perder a minha casa. A minha primeira igreja não é essa aqui, é aquela que eu tenho lá em casa. São os meus filhos e a minha esposa. Se eu não estou ensinando, ou se eu estou falando e isso não tem feito resultado, eu preciso ver como eu preciso melhorar essa comunicação com eles. Mas eu preciso fazer o meu papel, que é de abençoar, é ensinar e é mostrar esse caminho. E quando a gente tem uma paternidade responsável, eu acho que essa é a maior contribuição que a gente pode ter para a sociedade, para a igreja e para o mundo. De criar o quê? Famílias santas, famílias que façam a diferença, indivíduos com caráter, com personalidade e com o coração voltado para Deus. Eu acho que a nossa principal contribuição para o mundo é criar homens e mulheres de acordo com o coração de Deus, ensiná-los nesse caminho. E essa, para é uma responsabilidade que o Senhor colocou sobre a mim e sobre a tua vida.
Se você ainda não é pai, um dia talvez seja. E se for, que o Senhor te direcione a ser um bom pai, a entender que você é o cabeça, a entender que você vai ser o exemplo a ser seguido. A gente pode deixar tudo. Se a gente não deixar caráter, se a gente não deixar exemplo, a gente não deixou nada para os nossos filhos. E muita gente quer deixar seu nome na história. Eu quero deixar a minha impressão no coração dos meus filhos. Eu não quero que o mundo lembre de mim. Eu quero que meus filhos possam dizer para os meus netos: seu avô foi o cara. Seu avô foi diferente. Seu avô me ensinou o caminho da salvação. Ele me ensinou bons caminhos. O resto, o que o mundo pensa de mim, não me importa. O que importa é aquilo que eu vou deixar no coração dos meus filhos. Aquilo que vai passar deles para os meus netos. É aquilo que minha família vai lembrar de mim. É aquilo que eu pude ajudar na vida deles. Que a gente possa ter essa noção, que você, homem, saiba que ser pai é um projeto de Deus. Que você saiba que Ele tem algo na tua vida. Não importa a tua idade, não importa a idade dos teus filhos. Você ainda tem muito para contribuir na vida deles, no crescimento e no desenvolvimento deles. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. Senhor Jesus, nós te agradecemos mais uma vez nesta manhã, Senhor. Te agradecemos por todos os atos deste culto, Senhor. Por tudo que o Senhor realizou neste lugar, Senhor Jesus. Por cada vida que pôde comparecer aqui hoje de manhã, Senhor. E pôde participar de alguns momentos aqui, Senhor. Aqueles que vieram para o café, aqueles que participaram do culto, aqueles que louvaram, aqueles que puderam ouvir o testemunho abençoado do nosso irmão Rafael, Senhor. Aqueles que puderam participar da palavra. Nós te louvamos, bendizemos e agradecemos por tudo quanto o Senhor fez neste lugar. E pedimos, continua nos dirigindo neste dia, Senhor. Te pedimos, abençoa os pais, Senhor Jesus. Derrama sobre eles no poder, misericórdia e graça. Quero clamar que o Senhor abençoe a cada um dos pais aqui presentes, ó Deus. Põe a tua mão, estende sua mão sobre eles. Santifica a vida de cada um desses homens de Deus, Senhor. Que o Senhor levantou, Senhor, para estar à frente de uma família. Abençoa aqueles que precisaram ir embora, aqueles que não puderam vir, Senhor. Que cada um destes pais, Senhor, seja tocado por Ti, seja abençoado poderosamente, Senhor. Assim nós oramos essa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Levanta a tua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te conceda a paz. Que o Senhor vos abençoe e guarde em nome de Jesus. Amém. Um excelente domingo, uma excelente semana. Amém. Amém.